soberania divina, né? E para usarmos de texto base, vamos abrir em Deuteronômios 4:39. Isso. Todos acharam? Amém? Vamos ler aqui. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, nenhum outro há. Só repetindo. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro. Então esse é um dos textos básicos que eu quero usar para a gente iniciar a respeito da doutrina da soberania divina. E até sobre essa doutrina, eu acredito que ela é uma das doutrinas mais fundamentais para a igreja, porque todas as outras doutrinas se originam da soberania divina. Não há como a gente falar sobre a depravação total, ou a eleição, ou a santificação, sem exaltar o Deus que é todo soberano. Então, por isso, a doutrina da soberania divina, ela acaba sendo a principal e as outras se difundem dela, certo? Todas as doutrinas estão interligadas à doutrina da soberania divina. Não conseguimos encontrar falas sobre outras doutrinas que não estejam ligadas à soberania. Por exemplo, quando vamos falar sobre a depravação total, nós vemos o Deus soberano, que rege todos os corações e que, por exemplo, um exemplo que a gente vê é que o mundo estava tão depravado que Deus separou Noé e destruiu o mundo. E fez uma aliança, um pacto com Noé. Então, nisso nós já vemos que a soberania de Deus está aplicada em todos os momentos, em toda a história da Bíblia, em todas as doutrinas, e tudo parte do princípio de que Deus é soberano. Para que entendermos melhor, a soberania de Deus, ela traz um temor e um conforto para a igreja. Por que temor? Porque nós devemos nos submeter a esse Deus que é soberano. É soberano sobre toda a criação, é soberano sobre os homens, é soberano sobre a natureza, é soberano sobre tudo que Ele criou. E conforto porque não há nada mais confortante, não há nada melhor que saber que nós fomos salvos, de que nós fomos eleitos por um Deus totalmente soberano que não sai do trono e não deixa com que nada saia do controle dele. Isso deve trazer conforto para os nossos corações, de que nós fomos salvos, de que há uma esperança para nós, e de que essa esperança está fundamentada em um Deus todo soberano, todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Há uma citação de Spurgeon que diz assim: não existe atributo de maior conforto aos seus filhos que o da soberania de Deus. Nas condições mais adversas, em provações mais severas, eles creem que a soberania ordenou as aflições, que a soberania os governa e que a soberania os santificará. Ao mesmo tempo, não há doutrina tão odiada pelos mundanos, doutrina tão maldita, quanto esta estupenda e tão certa soberania de Deus. Então, a soberania de Deus, ela é uma doutrina confortante e, para os mundanos, ela é uma doutrina odiada. E vamos entender na citação de Spurgeon por que ele fala que é odiado. Diz assim: os homens permitem que Deus esteja em qualquer lugar menos no seu trono. Permitem que Ele esteja em sua instituição de caridade, dispensando esmolas e outorgando bênçãos. Eles permitem que fique em sua oficina modelando mundos e fazendo estrelas. Eles permitem que Ele sustente a terra e os pilares dela.
ou os luminares dos céus, ou que governe sobre as ondas do incansável mar. Mas quando Deus ascende ao seu trono, suas criaturas rangem os dentes, e quando proclamamos um Deus entronizado e seu direito de fazer como bem quiser com os seus, dispor as suas criaturas, se quiser, sem consultá-las sobre o assunto, então somos desprezados e amaldiçoados. Então os homens se fazem surdos, pois o Deus entronizado não é o Deus que amam. Então isso é muito forte, muito profundo que ele cita, porque o pensamento é que nós, homens, os humanos, permitem que Deus faça qualquer coisa. E se é que é colocado bem essa questão, né, que os homens permitem que Deus faça, né? Mas na mente do homem, o homem permite que Deus faça as estrelas, os céus e a terra. Mas quando falamos de um Deus que está assentado no trono e que rege as nações, que rege as nossas vidas pessoalmente, aí o negócio meio que, né, a marmita zeda, como diz o Rodrigo. Porque é muito legal a gente ver um Deus criador dos céus e da terra e tudo, mas quando vamos falar sobre a autoridade de Deus, quando vamos falar sobre a soberania, sobre a supremacia de Deus, e que Ele pode fazer tudo o que Ele faz, né, já dá um curto-circuito em nós, porque, não, como que Deus pode fazer tudo o que Ele faz? Como que Deus pode criar, agora Ele não pode me reger, Ele não pode me governar. E esse tem sido um dos problemas da humanidade. É entender que Deus até criou os céus e a terra, que existe um Deus. Mas que entender que Deus está sentado no trono, que Ele é soberano, Ele faz tudo que lhe apraz sobre as nossas vidas, sobre o cosmos, sobre toda a criatura na face da terra. Aí a mente humana começa a odiar a doutrina da soberania. Nesse aspecto, nesse ponto. É muito fácil, né, aceitar que Deus criou, que Deus é o Criador. Mas é difícil aceitar que o Criador também rege as nossas vidas. É difícil aceitar que o Criador rege as nações. E aí Spurgeon diz aqui, essa frase me marcou, que fala que o Deus entronizado não é o Deus que eles amam. Amar um Deus talvez humanizado é muito fácil. Agora, amar um Deus entronizado sobre tudo, sobre todos, esse é o desafio, né? Mas o Spurgeon completo, ele diz assim: mas é o Deus entronizado que amamos pregar. E é no Deus entronizado em quem confiamos. Em qual Deus a humanidade tem posto a sua confiança? Num Deus banal ou no Deus que criou os céus e a terra? Isso vai medir o termômetro até da igreja a respeito da doutrina da soberania divina. Porque na igreja foi muito esquecido dos séculos e séculos, desde depois da reforma, porque na reforma eles bateram muito firme na questão de que Deus é soberano, de que Deus é exaltado, de que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, de que Deus criou tudo para o louvor da sua glória. E isso ao longo dos séculos e séculos foi se esquecendo e foi se criando um Deus que não é um Deus totalmente soberano. E eu acredito que é um dos pilares que nós temos construído de pregarmos a sã doutrina e falarmos sobre as doutrinas da graça, é essa essência de que Deus é soberano sobre tudo. De que Deus é soberano sobre a salvação, de que Deus é soberano sobre o julgamento eterno, de que Deus é soberano sobre tudo, simplesmente tudo. Né? A igreja tem se esquecido disso e o mundo tem se esquecido há muito tempo de que Deus é soberano. Principalmente na questão de que, como Ele é um Deus soberano, Ele manda, né? Ele manda e desmanda, e não há quem pode mudar a opinião de Deus.
Então é por isso que essa é uma doutrina odiada pelos mundanos. Porque, afinal de contas, ninguém gosta de ser mandado. Mas deve trazer um temor de que Deus é soberano e Ele manda sobre as nossas vidas, Ele que governa tudo. Tudo está em suas mãos. Tudo foi feito a partir da palavra da boca dele. Não foi o homem que disse haja luz, foi o Deus Todo-Poderoso, Eterno, que disse haja luz. E houve luz. Até falando, a gente parando para pensar no poder da palavra de Deus, no poder de Deus, quando a gente fala, não produz nenhum efeito. Mas é o Deus soberano sobre toda a criação que, a partir da palavra dele, produziu o efeito de criação. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele criou a humanidade, ele criou os animais, ele criou as plantas. Ele é soberano sobre isso tudo e ele rege todas essas coisas. Nada foge do controle de um Deus soberano. Nada foge do controle desse Deus. E precisamos parar para pensar e analisar um pouco da mente de Deus a respeito da soberania. Porque nós humanos, a gente tem a facilidade de olhar pela ótica humana e pelo coração humano. Mas para entendermos a soberania de Deus, devemos olhar com uma ótica celestial, uma ótica de Deus. Para entendermos a soberania, porque senão realmente, com o coração mundano, nós vamos ranger os dentes diante dessas verdades. A verdade é que Deus é soberano. Então, para prosseguirmos, busquei um pouco no dicionário a respeito do conceito da palavra soberania. Soberania no dicionário quer dizer caráter ou qualidade de soberano, autoridade suprema, autoridade moral, concedida como suprema, poder supremo e irresistível, primazia, superioridade de categoria, expressão de excelência em relação aos demais, poder, qualidade da pessoa que exerce seu poder de modo extremo, característica de quem expressa uma autoridade suprema, domínio, poder superior em relação aos demais que deriva de uma posição de autoridade. Essas são algumas definições que o dicionário diz a respeito da soberania. E falando sobre esse último conceito de que soberania é o poder superior em relação aos demais que deriva de uma posição de autoridade, nós devemos entender o que muito foi falado sobre a autoridade, que o pastor Michael compartilhou uma série falando sobre a autoridade, é que Deus institui todas as autoridades. Eu até citei que Deus institui as autoridades, mas não é instituído por ninguém. Porque Ele é soberano sobre todas as autoridades. Ele exerce o poder supremo que deriva de uma posição de autoridade. Ele tem a maior posição de autoridade. E como Ele é supremo em autoridade, é Ele que delega, é Ele que institui as autoridades, mas Ele não é instituído por ninguém. Simplesmente pelo fato de que Ele é soberano. Simplesmente pelo fato de que é Ele quem governa tudo. E tudo está na soberania dele. Tudo está debaixo do seu poder. E também um pouco sobre a definição de soberania. A W. Pink define a soberania como o exercício de sua supremacia. Supremacia quer dizer superioridade completa que não se pode contestar. Então, um Deus soberano, ele exerce a sua soberania na sua supremacia, que é o poder, a superioridade completa que não se pode contestar. Então, falando sobre a soberania divina, falamos sobre um Deus que não se pode contestar. Um Deus incontestável. Deus perfeito. Que por Ele estar acima de tudo e de todos, Ele não pode ser contestado. Sendo infinitamente elevado acima da mais elevada criatura.
Ele é o Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra. O Senhor dos céus e da terra. Nada, não sujeito a ninguém, não influenciado por nada, absolutamente independente. E aqui é uma definição que eu gostei muito. Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz e sempre como lhe apraz. Ele tem autoridade de agir como lhe agrada, de fazer a sua vontade, nós gostando ou não. Por ele ser soberano. Ninguém consegue frustrá-lo nem impedi-lo. Assim, sua palavra declara expressamente. Vamos abrir em Isaías 46:10. Todos acharam? Amém. Isaías 46:10. Diz assim: Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Só a parte B. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Deus diz expressamente na sua palavra de que Ele revela, Ele anuncia o fim desde o princípio. E Ele diz também expressamente, o meu propósito subsistirá. E a minha vontade será feita. Toda a minha vontade será feita. Toda a vontade de Deus será feita. Querendo nós ou não, querendo a humanidade ou não, querendo o mundo ou não, a vontade de Deus sempre prevalece. E sempre irá prevalecer sobre tudo e sobre todos. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus que faz a sua vontade. Não vemos Deus fazendo as vontades do homem. Mas vemos um Deus, o Deus bíblico, o Deus de Israel, que faz a sua vontade em todo momento. Em toda a linha da história, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Ele está construindo uma história, Ele está construindo a vontade dEle, porque Ele faz a sua vontade e nenhuma outra vontade pode prevalecer acima dEle. Por isso Ele já disse, a minha vontade será feita, toda a minha vontade será feita, o meu propósito subsistirá. Deus é supremo e independente, somente Ele em todo o universo tem o poder de fazer absolutamente tudo que lhe agrada. Talvez aquilo que é agradável para mim, ou para nós, ou para o ser humano, não é a vontade absoluta de Deus. E nós, como seres humanos, às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, tudo que agrada, mas Paulo já disse, né? Aquilo que agrada, aquilo que é lícito, né? Eu não faço. Mas Deus faz a sua vontade e tudo que lhe agrada. E nós devemos entender isso. De que muitas das coisas que agradam a gente não serão feitas. Mas toda vontade e tudo que agrada a Deus será feito e será cumprido. Pelo fato dele ser soberano. Pelo fato dele ser exaltado acima de toda autoridade. Ele tem o poder de fazer. Ele pode tudo. Deus pode tudo. É por isso que eu disse que todas as doutrinas convergem e partem do princípio da soberania de Deus. Por exemplo, como Deus pode tudo, Ele faz o que lhe agrada, Ele elege, Ele salva. E tudo parte do princípio de que Ele faz porque
Ele quer, por causa da vontade dele. E a vontade dele prevalecerá até o fim. Não há perigo de Deus perder o seu trono. Isso eu achei muito interessante. Não tem perigo de alguém chegar e armar alguma coisa contra Deus lá e falar, vou te tirar do trono aqui, vou te tirar do poder. Impeachment para Deus. Não tem impeachment. Não tem, ninguém pode usurpar o trono que é de Deus. E o ser humano, por mais que a gente ache que nós somos super-heróis, a gente pode construir impérios e fazer construções. Ninguém, nenhum homem, nenhum anjo, nada pode remover o lugar de Deus, o seu trono. Você viu que um anjo, no princípio, tentou usurpar o trono de Deus e se deu mal. Isso acontece com cada ser humano, cada homem que cai na soberba. Porque Deus resiste ao soberbo. Então não há perigo de Deus perder o seu trono. Então não fica com aquela crise, meu Deus, eu vou perder o meu trono aqui, eu tenho que fazer tudo certinho, né? Quer dizer, eu tenho que ser aprovado, porque senão eu vou perder meu trono. Deus não tem esse problema. E Ele não precisa de permissão de ninguém para reinar e para governar. Então Ele não precisa também pedir, você deixa eu reinar um pouquinho? Você deixa eu governar um pouquinho? Né? Isso acontece às vezes com as nossas orações, né? Parte da primeira oração que muitos cristãos estão acostumados a fazer, que é a oração para receber Jesus no coração e tal. Como se precisasse pedir licença do meu coração para Deus governar ele. Deus bate na porta, dá licença aqui que eu vou. Posso sentar um pouquinho no seu coração? Posso reinar só um pouquinho? Depois eu saio. Depois eu saio, você pode pecar, tá? Só por 4 anos, só. Depois você me elege de novo, se você quiser, né? Olha, para você ver que pela falta da doutrina da soberania divina, a gente acaba humanizando Deus. Tanto nas nossas orações como na nossa conduta de vida. Ele é o único que tem o direito de agir para a sua própria glória. A soberania de Deus significa que Ele faz tudo o que lhe agrada. Deus tem o controle sobre tudo, de acordo com sua vontade e para o louvor da sua glória. E nada acontece por acaso. Precisamos entender que se cremos num Deus soberano, se servimos, se fomos salvos, se fomos eleitos por um Deus soberano, nada acontece por acaso, e nunca aconteceu e nunca vai acontecer nada por acaso. E puxando um pouco mais para perto a conversa, Deus é um Deus pessoal. E nada acontece por acaso nas nossas vidas. Tudo está regido debaixo da soberania divina. No nosso coração, na nossa vida. Deus, Ele é soberano. Deus é soberano sobre toda a criação, sobre tudo, mas Ele é soberano também sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre todos. E como Ele é um Deus pessoal e soberano, Ele tem direito de governar sobre a minha vida e Ele tem direito de fazer o que Ele quiser. De mim, de você. Então isso acaba trazendo um conforto para os nossos corações, porque de fato, se Deus é soberano e nada acontece por acaso, é que tudo acontece para propósito. Tudo tem um propósito. Então nós podemos passar por tribulações, podemos passar por alegrias, pode acontecer coisas ruins e pode acontecer coisas boas, mas nada está fora do controle de Deus. Não há conforto melhor para os nossos corações, para a igreja, do que saber que tem um Deus soberano velando pelas nossas vidas. De que não saiu nada, não tem crise, não saiu nada do controle. Deus sempre esteve no controle e sempre estará no controle. Então,
a gente precisa quietar a nossa alma com essas questões corriqueiras da vida. Porque Ele é soberano, Ele cuida dos seus. Isso, cada vez que eu leio e paro para pensar sobre a soberania de Deus, traz uma paz no meu coração, um conforto de saber que nada acontece por acaso. Então, ou se eu ganhar uma promoção no emprego, ou se o meu carro quebrar, ou se eu perder alguma coisa, ou se eu ganhar alguma coisa, é graça. É soberania. E isso resolve também o problema da humanidade, que uns são pobres, outros são ricos e tal. Não. Deus faz o que lhe agrada, o que lhe apraz. Não tem nada de errado. Tá tudo certo, tá tudo legal com Deus. Ninguém vai morrer. É verdade. Independente das classes sociais, Deus é soberano. Então, ai meu Deus, por que eu nasci pobre? Glória a Deus, eu nasci rico, tenho uma Ferrari. Tá, mas e a graça? É tudo pela graça. Eu costumo dizer que tudo que Deus faz através das nossas vidas, tudo que se manifesta de bom nas nossas vidas, são as gotas da graça caindo sobre nós. Então isso é graça, e isso é porque Deus quer. E porque Deus quer, Ele é soberano. É tão fácil para nós recebermos isso, né? Para nossa cabeça, às vezes, mas como assim Deus é soberano? Está tudo, né? O mundo está desse jeito que está. Mas no nosso coração, no nosso espírito, a gente recebe como conforto. E isso deve ser o principal foco das nossas vidas pessoais quanto à soberania de Deus. De que está tudo bem. Ele é soberano, Ele rege todas as coisas. Não tem perigo de andar com Ele. Ele não corre perigo. E tudo acontece por causa de um propósito. E porque Ele quer cumprir o propósito nas nossas vidas. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Então, né, trazendo isso para um lado bem particular, bem pessoal, porque eu acredito que a soberania de Deus ela trata também de algo pessoal, que é o nosso coração. Né? Deus é soberano sobre cada um. Então, Ele não saiu do trono. Tá tudo tranquilo. Tá tranquilo e favorável. Porque Ele é soberano. Há um poema de Albert Leonard Murray que descreve Deus como soberano e diz assim: não se pode destruir o seu templo, nem o seu trono dinamitar, nem bombardear a sua cidade, nem o que é dele roubar, nem surdo e cego o tornar. Não se pode levá-lo cativo, nem ameaçá-lo para que se renda, nem suas ideias mudar. Não se pode causar-lhe pânico, nem seus suprimentos bloquear, nem feri-lo com mentiras, nem o seu reino tomar. Mesmo que o mundo se acabe, sua verdade eterna será. Suas leis são poderosas, um pai ele será. Podem vir guerras e lutas, desprezo e perseguição. Deus sempre existirá. Então pode acontecer isso tudo, mas nada tira ele do trono. Nada pode fazer com que ele se torne cego ou surdo. Nada pode ameaçar Deus e fazer Deus se render do plano e do propósito eterno dele. Eu achei fantástico isso. Isso deve entrar em nossos corações como uma convicção. Não, Deus é soberano. E nada foge do controle dele. Ninguém pode destruir o seu templo. Ninguém pode causar pânico em Deus.
E aí, por isso que eu disse, nós temos que olhar a soberania de Deus com a ótica de Deus, não com a nossa ótica. Porque acontece isso tudo com a gente. Nós temos pânico, nós sofremos, mas não acontece nada disso com Deus. Então, continuando, vamos abrir em Isaías 55, verso 8. Todos acharam? A partir do verso 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 10. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e prosperará naquilo para qual eu enviei. Então, mais aqui nós vemos totalmente a soberania de Deus. Desde o momento em que ele fala que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, depois ele fecha falando da palavra dele, né? Que assim como a neve cai do céu e não volta, mas rega a terra como água, toda palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará vazia. E ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. Isso é soberania de Deus. Deus rege através da sua palavra. E a sua palavra nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Deus sempre tem um propósito para tudo aquilo que ele faz. É muito interessante você olhar e parar para pensar que realmente tem um propósito em tudo que Deus fez, nos mínimos detalhes. E de que tudo foi porque no começo ele disse: haja luz, e houve luz. Continuando, Deus é soberano. O Deus soberano faz tudo o que lhe agrada, sem consultar ninguém. É interessante porque a consulta dele lá no início, no princípio, façamos um homem de semelhança, né, nós já sabemos, foi com ele mesmo. Não foi, ele não consultou ninguém. E conversava com os Então não precisa de consultar ninguém. Né? Quem deve satisfações é ele, não ele. Né? Ele não consultou ninguém para criar nada. Ele não consulta ninguém para fazer nada no mundo. Eu acho interessante que também as Escrituras não forçam que Deus é soberano. Assim como as Escrituras não forçam nada. Elas são verdade absoluta. Certo? As Escrituras é verdade absoluta. E nas Escrituras, e até na criação que revela a glória de Deus, Deus não força que Ele é soberano. Ele não pega a goela abaixo, né? Ele não precisa comprovar para ninguém. Não precisa forçar e falar: não, eu sou soberano. Não, ele apenas é soberano, e por ele ser soberano, acontece tudo. Então eu acho interessante porque Deus é incompreensível, né? Ele é eterno.
E aí você vê esses detalhes de que Deus ele não precisa consultar ninguém, ele não deve satisfação a ninguém. E a Bíblia não força, nada força, porque ele não precisa comprovar para ninguém que ele é soberano. Ele não depende de ninguém. E eu acho interessante o fato de Deus falar nas Escrituras, Amós 3,7, eu acredito que fala que Deus não fará nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Mas não devemos confundir o fato de que Deus não faz nada sem antes revelar, justamente porque é Ele que faz. Né? E Deus não deve e não precisa dar satisfação a ninguém. Mas, espera aí, Ele não faz nada antes sem revelar aos servos, aos profetas e tal. A questão é a comunhão que ele quer ter com o homem. Isso. O que ele vai fazer, ele revela, mas o como ele faz é oculto aos olhos humanos. Então, porque a gente pode se perguntar e acabar caindo nessas... Não, mas espera aí, se Deus é soberano, faz tudo que apraz, então por que ele tem que falar? É para o princípio da comunhão, de que Deus compartilhou no princípio, né, com o homem. Mas mesmo assim ele não tem o dever e isso na verdade não invalida a verdade de que Deus não deve nada para ninguém. Isso só quer revelar de que esse Deus soberano quer ter comunhão com os homens, quer ter comunhão com a humanidade. E Deus não tem que prestar contas para ninguém. E nenhum humano deve minimizar Deus e colocá-lo entre a parede para convencer Deus a mudar de ideia. Então isso não deve se tornar um pretexto para diminuirmos Deus, colocarmos Deus na forma humanizada e colocarmos Deus contra a parede e tentar mudar de ideia, como acontece muitas vezes nas nossas orações. Né? De que como não sabemos orar como convém, às vezes a gente tenta convencer Deus. Né? Isso, manipular Deus. Mas Deus faz tudo o que lhe apraz. Às vezes a gente tenta, né, convencer. Tá? Oh Deus, por favor, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Veja bem, Deus. Eu estou aqui passando uma prova aqui. Mas às vezes a gente tenta colocar Deus na parede e fazê-lo mudar de ideia, sendo que no fundo a gente já sabe que Deus não vai mudar de ideia. Então é mais fácil se submeter e aceitar, amém? Isso pessoalmente e também no tocante ao mundo, ao universo. Desde da menor partícula até a maior. É Ele que governa, é Ele que faz. E o Deus soberano tem um caráter e natureza imutáveis. Ele nunca muda. Ele nunca muda, a natureza dele nunca mudará, o caráter dele nunca mudará, porque ele é um Deus imutável e soberano. Eu acho interessante que ninguém e nada pode surpreender o Deus soberano. Ele nunca é pego de surpresa. Às vezes a gente, vamos fazer uma coisa que vai surpreender Deus. Mas ele nunca é pego de surpresa. Vou fazer algo novo para Deus. Que Deus, eu estou com um projeto novo aqui. Mas nunca vai surpreender Deus. Ele nunca é pego de surpresa. E aí é interessante afirmar que desde o começo, na queda do homem, ele não foi pego de surpresa. Meu Deus, o homem pecou e tal, comeu do conhecimento, da árvore do conhecimento e tal. Não, ele já sabia, já perguntou onde Adão estava e ainda proveu roupas para eles. Deus nunca é pego de surpresa em nada.
Em nenhum momento Deus foi pego de surpresa e nunca vai ser. Isso é fascinante, porque esse Deus é quem servimos. E como Spurgeon diz, é esse Deus soberano que amamos e que confiamos. Alguns textos aqui a gente já leu Isaías 55, 8. Vamos abrir em 1 Crônicas 29, 11, só para termos alguns textos para entender que Deus é soberano, a natureza de Deus. 1 Crônicas 29, 11. Primeira Crônicas 29, 11 é um louvor de Davi perante toda a congregação, e ele diz no 11 assim, todos acharam? Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu estás acima de todos. Então Davi louvou ao Senhor, dizendo que dele é toda a glória, a grandeza, a honra, a majestade, porque do Senhor é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu estás acima de todos. Então isso revela o quê? A soberania de Deus e que Ele está acima de todos. Ele é exaltado sobre tudo e todos. E muitas vezes nós encaramos esse texto como esses textos e algumas falas de que Deus é soberano, de que Deus rege tudo, de que Ele é o Senhor de tudo e todos. Encaramos isso de uma forma tão humanizada. E o que acontece nos nossos dias é que muitas vezes no meio da igreja e no mundo acontece uma humanização de Deus, uma diminuição de quem Deus é. Não a humanização no sentido de que o Deus se fez carne e habitou entre nós, não. Mas a humanização de Deus no sentido de que, como o homem não consegue compreender a mente de Deus, acaba que diminuímos a Deus e colocamos Ele de uma forma humanizada, como se os sentimentos dele fosse abalado e não. Mas nós vimos aqui em vários textos de que Deus Ele não sai do trono. Ele não tem uma crise. Então a questão é que devemos, como igreja e pessoalmente, como homens, não humanizar a Deus, a um Deus que é tão soberano, tão magnífico, tão exaltado, e colocarmos Ele dentro de uma forma, uma formatação, uma caixinha. Porque você vê em Salmos vários textos e vários louvores em Salmos que fala sobre os ídolos, os outros deuses, e fala que todos os ídolos são nada perante o Deus que criou os céus e a terra. Salmo 115, não a nós, Senhor, mas o seu nome é glória. E aí tem um relato de os deuses falsos, não, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam. Mas ele fala assim, olha, o nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Então devemos ter essa consciência de que o nosso Deus não é um Deus humanizado, que talvez até pensamos que tem pés e andam, ou que tem olhos e veem, mas de uma forma minúscula, de um Deus tão grande, tão soberano. Então, eu acredito que para entendermos essa doutrina, nós precisamos ajustar o nosso foco para como nós olhamos para Deus.
Como nós olhamos para um Deus soberano? Como nós olhamos? Será que nós olhamos para um Deus que tem crise, que não é reto? Que é um Deus... Claro, Deus se compadece de nós, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é tardio em irar-se. Só que isso tudo está debaixo da soberania de Deus, sendo que Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele tem o direito de fazer isso, de fazer qualquer coisa conosco, com os homens, com tudo que há, toda a criação dele. E, falando até sobre isso, tem algo engraçado que eu até brinco com a Paola, para entendermos a questão de, às vezes a gente vê um Deus humano e isso reflete até nas nossas orações. E a Paola esse dia me falou da oração do cara que está com sono. Já ouviu essa, Michael? O cara fechou o olho e falou: Deus, dorme com Deus, abençoa os meus pecados. O cara não sabe nem o que está orando. Perdoa as coisas boas que eu fiz. Às vezes a gente, pela forma que a gente enxerga Deus, Deus dorme com Deus, né? Saiu já. Às vezes a gente tem cada um. Mas às vezes isso acaba refletindo até nas nossas orações. E aí, para pontuar algumas coisas, algumas características, Deus é soberano e faz tudo o que lhe apraz. Então já entendemos isso. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nós devemos obedecer a esse Deus soberano e não confrontá-lo. E eu acho muito legal as orações mais antigas, as canções mais antigas que diz, faz o que quiser de mim, usa-me e tal, porque isso mostra até uma dependência a respeito da soberania, de que realmente Deus tem o poder para fazer tudo, qualquer coisa da minha vida. Se Ele quiser me transformar em um grande empresário e tal, é a soberania. Ele faz tudo o que lhe apraz. Deus tem o poder absoluto sobre tudo e todos. Poder absoluto. Deus não se surpreendeu com o pecado do homem. Já citamos isso, Então Deus não se surpreende quando nós pecamos. Deus não se surpreende com nada. Nem quando nós pecamos e também tem uma nova estratégia. Não tem. Nada pode surpreender Deus. Sim. Totalmente previsíveis. Deus tem o poder de governar o que Ele quer. E principalmente o homem. Ele tem o direito e Ele tem o poder de governar. Você não vê, por exemplo, quando fala sobre o vaso e o olheiro, você não vê o vaso questionando o olheiro, falando, não, eu quero um bracinho aqui, outro aqui. Você não brigando com Deus, falando, Deus, eu sou massa. Mas se eu não me fazer um prato bonito, eu vou me jogar no chão, quebrar, você vai fazer de novo. É o que a gente faz. Muitas vezes, não, Deus, se você não fizer isso comigo, eu vou fazer isso. O vaso não discute com o olheiro. E você não vê nem os animais, que é a criação de Deus, discutindo com Deus. Deus, minhoca, Deus, me dá uma perninha aí para me ajudar a andar. Porque Ele tem o direito de criar e de governar como Ele quer as nossas vidas. Que dirá a tartaruga, por exemplo. Faz um pouco rápido.
E aqui podemos até questionar algo sobre soberania, livre-arbítrio, livre-ação, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas sabemos que, né, já estudamos sobre livre-arbítrio e tudo, sabemos que a gente não pode dar um jeitinho de se salvar, então é Deus que nos salva. Né? E é também a questão da nossa livre ação, que já falamos, por exemplo, de, né, Maicon, escolher se eu tomo Coca-Cola ou Pepsi, não interfere na questão da soberania de Deus. Porque Deus continua sendo soberano sobre até essas escolhas. E tudo que há de mal ou tudo que há de bom no homem é porque Deus é soberano. Ele quis assim. Né? Se tem a potencialização do pecado, ou se tem a graça abundante, isso tudo está regido debaixo da soberania de Deus. Então acaba que todos esses assuntos que a gente vai falar, livre-arbítrio, tal, acaba que parte desse princípio da soberania de Deus. Tem uma frase de um reformador que pergunta para ele, então você acredita na eleição e tudo, na salvação pela graça? A gente pode perder a salvação? Aí ele responde, fala, depende de quem te salvou. Se for um Deus soberano ou não. Mas sabemos que há só um Deus e que esse Deus é soberano. Mais uma questão que a gente pode entender sobre essa questão de governar o homem é que Deus às vezes silencia as ações do homem por causa da soberania divina. Como diz na sua palavra, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tipo, saiba que eu sou Deus. Eu sou soberano sobre tudo. E eu tenho uma maneira um pouco meio ogro de olhar para os trechos. Às vezes eu acredito que Deus deve ter falado, fica quieto mesmo que eu sou Deus. A gente às vezes olha, ai que bonitinho, Deus falando que é Deus e saber que eu sou Deus. Não, mas Deus queria fechar a boca do povo e falar, eu sou Deus. Eu sou soberano. E às vezes a gente tenta dar uns jeitinhos, mas Deus vai lá e silencia o homem por causa da soberania divina. Outra coisa que Deus não tem crise de consciência com o pecado ou com a crise mundial. Então Deus não levanta do seu trono com essa cabeça, ai meu Deus, está acontecendo isso naquela, e tal, uma rebelião. Não, ele não tem essa crise de consciência. Até porque ele não é regido pelo nosso tempo, pela eternidade. Então ele não tem essa crise de consciência, tipo, ai meu Deus, está acontecendo muita guerra no mundo e tal, não sei o que eu vou fazer? Ai, aquele meu filho pecou, meu Deus. Ele não fala meu Deus porque ele já é Deus, né? Ai. Ele não tem esse tipo de crise de consciência. Como eu disse, ele está no trono e está tudo legal, porque tem um propósito isso. Seja crise, seja guerra, seja coisas boas, tudo está debaixo dele, nada foge do controle de Deus. Isso devemos entender com todo o nosso coração, com toda a nossa convicção nisso, de que nada foge do controle de Deus. Nada foge das mãos dele. Não tem nenhum lugar que ele não esteja de olho. Por isso ele não tem essa crise de consciência. Deus revela a sua graça pela sua soberania. Então todo ato de graça de qualquer ser humano é porque é regido pela soberania de Deus, porque Deus quis que fosse assim. E também todo julgamento, porque Deus julga o homem pela sua soberania.
Tudo parte do princípio de que Deus faz o que lhe apraz, quando lhe apraz e sempre que lhe apraz. Tudo parte por esse princípio. Outro princípio é que Deus controla a natureza pela sua soberania. Salmos 19 diz que a natureza revela a glória de Deus. A criação revela a glória de Deus. Então, se você olhar peculiarmente para cada coisa que Deus criou da natureza, você vai ver um toque de soberania, porque Deus quis assim. Deus quis que fosse assim, Deus quis que os animais se reproduzissem assim, Deus quis que a árvore fosse semente e crescesse, e depois brotasse os frutos. Deus fez assim. Jó 26:13 diz que pelo seu Espírito ornou os céus. Ornou, a palavra é decorar. Então, pelo Espírito, pelo seu Espírito, pelo seu sopro, Deus decorou os céus, decorou a terra, pelos mínimos detalhes. E nós podemos ver, tanto na natureza quanto no ser humano, todas as ações, nós podemos ver que Deus é soberano sobre tudo isso. Não é possível que tem que ter alguém regendo. E Deus é o maestro de toda a criação. Deus é o maestro da criação humana. Até os nossos atos humanos partem do crivo da soberania divina. Depois vamos entender um pouco até sobre a soberania divina e a responsabilidade humana, mas tudo que o homem faz e toda a sua responsabilidade passa pelo crivo da soberania divina. E, finalizando, Deus vela para que sua palavra se cumpra pela sua soberania. Então, como nós lemos, Deus rege tudo pela sua palavra, e Ele é soberano sobre isso. Até pessoalmente, cada palavra que foi direcionada para nós, Ele é fiel para cumprir. Ele é soberano. Então Deus vela para que toda palavra se cumpra e para que todo processo pessoalmente na vida de cada um se cumpra. Isso é interessante porque realmente, como eu disse no início, gera um conforto. Por isso que Cristo expressou dizendo: cada dia o seu mal, não se preocupe, não andeis ansiosos. Porque pessoalmente há um Deus soberano. E esse Deus soberano, nada foge do controle dele. Nada foge. Ele rege e ele vela pela sua palavra para que se cumpra.